dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a palestra do Carlão, né, que vai nos falar sobre a missão do Espiritismo nos dias de hoje. Antes de passar a palavra para ele, como de costume, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 78, segundo a carne. É uma fala de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Paulo diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis. E aí Emmanuel explica, né, esse ensino de Paulo. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante, cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar com concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porque em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável, a disciplina constitui angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência de escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro de noite cruel. A advertência de Paulo, né, aos romanos, das pessoas que vivem muito mais da vida material, muitos de nós somos assim, né, do que da nossa espiritualidade. Eu sempre falado por aí nas nossas palestras que isso é em função de que nós nos esquecemos de que nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Nós fomos criados, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, a imagem e semelhança de Deus. E para ser a imagem e semelhança de Deus, nós somos espíritos portadores de inteligência. Não somos matéria, estamos na matéria. Mas exatamente por estarmos na matéria, acabamos nos deixando levar por isso e vivemos muito mais da vida de cá do que deveríamos estar um pouco mais preocupados com a verdadeira vida, que é a vida de lá. Mas tudo isso que nós estamos fazendo, todas as vezes que a gente comparece a uma casa espírita, a uma igreja, a um templo, onde quer que seja, que fale de Deus, que fale do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando para a nossa melhora. O importante é jamais desanimar, mesmo sabendo das nossas imperfeições, das nossas limitações, das nossas transgressões, né? A própria lei de Deus, que muitas vezes a gente as comete, mas jamais desistir. Continuar trabalhando esse nosso crescimento espiritual, para que um dia a gente consiga, como o próprio Paulo, né, disse, viver com Cristo. Como ele nos fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Imagina o dia que a gente puder dizer isso, né? A dia que a gente puder, não de boca para fora, mas sentidamente no coração. Então nós estamos caminhando para lá, todos nós. Um se retarda um pouco mais, outro se adianta um pouco mais, que a nossa vida é feita de escolhas. Muitas vezes nós fazemos as escolhas infelizes. Eu que sei disso, como uma pessoa comum que somos, mas a gente tem que continuar lutando, não desanimar por esse nosso crescimento espiritual. Vamos tomar muito tempo não, cada um tem que ser bastante assunto. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto,
Pedir Jesus que nos ampare mais essa manhã fraterna de domingo, que os amigos espirituais, mentores, inclusive do nosso querido amigo Carlão, que militou nossa casa durante tantos anos e continua colaborando conosco, possa se fazer presente e intuir uma mensagem que ele nos trará na manhã de hoje. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós que estamos no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí no Facebook, nessa manhã de domingo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desventura. Então, com essa prece, nós declaramos por aberta a primeira parte do nosso trabalho nessa manhã de domingo. Os avisos a gente fica para depois, quando no salão já terá, inclusive, mais pessoas. Da paz a todos, com a palavra ao nosso querido amigo Carlão. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos ampare em todos os momentos da nossa vida. Nosso assunto de hoje, ele é um ensaio que nós estamos fazendo, porque nós fomos convidados para fazer um seminário acerca de como é que nós estamos interpretando a missão do Espiritismo e dos Espíritas nos dias de hoje. Então, nós vamos apresentar aqui um trabalho. O Alberto vai ter um pouquinho de paciência, porque os primeiros slides ele já conhece, de uma apresentação que nós fizemos lá na cidade de Mendes. Então, meus irmãos, vamos lá. A missão do Espiritismo nos dias de hoje. Quando a gente fala a missão do Espiritismo, a gente tem que falar que é a missão dos Espíritas também, né? Porque o Espiritismo não existiria se não tivesse no trabalho, nas orientações, nas pesquisas, na consecução dos trabalhos, se não tivesse os Espíritas, né? Então, lembrar que a missão do Espiritismo sempre foi a reforma interior das pessoas. Quando Kardec fez a codificação da doutrina, dessa doutrina que também é uma doutrina espiritualista, mas ele cunhou a palavra espírita para dar uma distinção. Então, consequentemente, meus irmãos, nós temos aí uma doutrina que ela foi concebida pelos maiorais da espiritualidade, foi trabalhada pelo nosso querido Allan Kardec e foi apresentada para nós, mas com esse cunho, né, da reforma interior, da reforma moral. A doutrina espírita ela não se preocupa com as questões materiais. Ela não tem a preocupação, como nós temos visto nos dias de hoje, né, a tal da teologia, da teologia da libertação, da teologia da prosperidade, e outras teologias que não têm a ver com a nossa reforma íntima, que é o que nós estamos fazendo aqui. No Livro dos Espíritos, quando nós fazemos a escolha das provas, todos nós, na escolha das nossas provas, nós queremos o melhor para nós. Queremos crescer, queremos avançar, queremos conhecer mais, aprender mais, vivenciar mais, praticar principalmente a caridade. Então é isso que nós fazemos. Na escolha das provas, ninguém escolhe ser bandido, ser ladrão, ser um criminoso qualquer, né, ser corrupto. Todos nós escolhemos ser a melhor pessoa possível. Então a doutrina espírita, ela nos oferece esse cabedal de conhecimentos e também um grande laboratório e uma grande oficina para a gente praticar tudo isso. Então, a fim de que possamos compreender as leis espirituais e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A doutrina espírita, eu posso afirmar aqui sem menor preocupação. Posso dizer para vocês que é a única doutrina que tem uma preocupação em fazer com que as pessoas compreendam as leis espirituais. Pode observar, todas as outras, baseadas nisso, naquilo, baseadas em textos bíblicos, baseadas
nas reformas que foram acontecendo, ela não tem essa preocupação de fazer com que os seus adeptos, né, compreendam as leis divinas. A doutrina espírita se baseia quase que especificamente nesse ponto. E ainda, né, viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. É aquilo que nós sempre falamos, né, da ética do Cristo, fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós. Quando nós conseguirmos fazer isso, meus irmãos, estaremos cumprindo exatamente os ensinamentos do Cristo, porque é nisso que está resumido. Se a gente voltar lá atrás, antes de Moisés e durante o trabalho inicial de Moisés, havia ali 613 mandamentos. Moisés veio e deu uma enxugada, transformou os 613 em 10. Nesses 10, nós vamos observar que os 4 primeiros estão relacionados nós com Deus. E os outros 6 mandamentos estão relacionados entre nós, na nossa convivência aqui diuturna, né, com os nossos contemporâneos, com aqueles que estão na espiritualidade, principalmente observando as nossas escolhas, as nossas provações, as nossas expiações e tal. E ainda, a gente observa que a doutrina espírita ela tem essa preocupação de mostrar para nós que a nossa convivência faz parte do nosso processo de aprimoramento espiritual. A pergunta é, né, como é que nós vamos querer, vamos dizer que amamos a Deus sem amar o nosso próximo? E aí depois vem Jesus e pega esses 10 mandamentos e mais todas as outras observações que foram feitas e transforma em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus acrescenta, né? E nisso está contido toda a lei e todos os profetas. Nisso então, meu irmão, nós temos esse conjunto de conhecimento que Jesus simplificou. Depois vem a doutrina espírita e ainda nos apresenta, né? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, amai-vos, eis o primeiro ensino, e instruí-vos, eis o segundo. Então, quer dizer, aqueles 613 lá de antanho, né, provavelmente nós vivenciamos, depois nós temos os 10, depois nós temos os 2 mandamentos de Jesus, e agora nós temos na nossa convivência esse item que Kardec deixa bem claro para nós, né? O amai-vos e instruí-vos, eis aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós vamos trabalhando, né? Então, no nosso tema, né, a missão do Espiritismo nos dias de hoje, né, como é que nós estamos vivenciando isso? Como é que nós estamos assistindo isso? Será que o Espiritismo está ultrapassado? De vez em quando eu fico até um pouco assustado, porque as pessoas assistem por aí, né, e me mandam uns vídeos, umas palestras de palestrantes que estão, com uma gana tremenda de fazer uma reforma do Espiritismo, né? Uma modificação do Espiritismo. Eu quero dizer, meus irmãos, pelos anos todos, né? São 61 anos que a gente vem estudando o Espiritismo. Eu posso afirmar para vocês que até agora ninguém encontrou nada para dizer que o Espiritismo está ultrapassado. E o próprio Kardec disse, né, que o Espiritismo acompanharia passo a passo com a ciência. Onde a ciência parasse, o Espiritismo continuaria. E onde a ciência mostrasse que o Espiritismo estava em erro, ele se corrigiria. Então é isso. Então, até agora, posso afirmar para vocês com toda tranquilidade, ninguém encontrou nada substancialmente para fazer essas modificações. Alguém pode dizer assim, mas tem aí as truncagens, as mudanças que foram feitas em pelo menos 2 livros, né? Que é a Gênese e o Céu e o Inferno, que foram modificações feitas lá pela Federação Espírita Brasileira. São tão pequenas, meus irmãos. E o essencial mesmo, sabe? O importante mesmo, a gente não está pegando. A gente está se detendo em detalhes, em coisas pequenas, sabe? Eu até acompanhei um grupo para a gente analisar essas questões, e depois eu cheguei a ver a perda de tempo. Não há necessidade disso. O importante mesmo é essa prática que nós temos que ter da doutrina espírita, a vivência, né? E principalmente, né,
apresentarmos os exemplos. Outra coisa que tem acontecido muito no nosso meio é a questão da cor partidária, né? O Espiritismo não pertence a nenhum partido político, nem aqui, nem em lugar nenhum. A doutrina espírita não professa nenhum ato, não participa de nenhuma atividade política. A doutrina espírita, ela não tem ligação com nenhuma conotação política, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Então, a nossa preocupação maior é a nossa política com Deus, a nossa política com o mundo espiritual, a nossa política com o próximo, porque política significa viver em pólice, né? Significa viver em comunidade, e a comunidade espírita deve se pautar principalmente no estudo e na prática da caridade. E por último, meus irmãos, é uma questão, né, que o pessoal fala, eu ouço muito por aí, né, que o Espiritismo, ele é muito elitista, só a elite, né? Então nós aqui fazemos parte de uma elite. Aí nós poderíamos assim dizer, sim, nós fazemos parte de uma elite, daqueles que querem se aprimorar, daqueles que querem trabalhar, daqueles que querem se desenvolver, daqueles que querem progredir. Se for esse tipo de elite, maravilha, eu aceito tranquilamente fazer parte dessa elite. Mas não a elite como as pessoas vivem dizendo lá fora, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão, pergunte, né? Se nós tivermos tempo e condições, responderemos. Se não, a gente planeja uma outra oportunidade para a gente trabalhar as dúvidas, tá bom? Então, para a gente não fugir das questões, qual a missão dos espíritas? A gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 4, e Kardec deixa para a gente o seguinte, olha, verdadeiros adeptos do Espiritismo, ide e pregai a palavra divina, sacrificai a sua propagação, os vossos hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ou seja, que nós devemos sacrificar para propagar a doutrina espírita os nossos hábitos, os nossos trabalhos e as nossas ocupações fúteis. Ou seja, aquilo que não tem grande importância, aquilo que não é sobejamente importante, ou seja, aquilo que não tem uma conotação para a nossa vivência, já que somos espíritos imortais, então a gente deve sacrificar, né? Deixar isso de lado. Pregai o desinteresse, a abstinência e a mansidão. E a gente lembra aqui, meus irmãos, está lá no Livro dos Espíritos, né, a questão da verdadeira caridade, é o verdadeiro desinteresse, ou seja, você fazer alguma coisa sem nenhuma preocupação em receber nada em troca, em você abandonar tudo que está à sua volta, porque nós chegamos do mundo espiritual para cá sem nada, né? Acho que todos nós aqui, isso eu posso dizer que não temos certeza, né? Nascemos peladinho, né? Sem nenhuma pecinha. E vamos desencarnar, meus irmãos, e não vamos levar nada. Nenhum de nós vai levar nada, a não ser as boas obras, os bons pensamentos, as boas atitudes e o conhecimento que nós já adquirimos. É isso que nós vamos levar. A abstinência, ou seja, vivermos daquilo, como está lá no Livro dos Espíritos também, a questão do essencial, ou seja, daquilo que é fundamental para nós e daquilo que a gente sabe que é extra, né? Aquilo que nós não precisamos, ou seja, nos basearmos, irmãos, nas nossas estritas necessidades. E a mansidão, o próprio Jesus afirma isso, né? Que o mundo, né? A terra será dos mansos, e não dessas criaturas violentas que nós estamos vendo por aí a todo instante, né? Avançando um pouco mais, regai com o seu suor o terreno onde vai semear. Porque a gente sabe a dificuldade. Nem todas as pessoas estão preparadas, estão determinadas a ouvir a mensagem do Cristo. Então, muitas vezes nós temos que suar mesmo a camisa. Nós temos que fazer grandes esforços para que as pessoas tenham uma compreensão acerca da mensagem de Jesus.
Lançai-vos contra a injustiça e a iniquidade. É o que mais nós estamos vendo hoje. Contra a injustiça e contra a iniquidade. Aí muitas vezes as pessoas, eu tenho ouvido muitas vezes as pessoas falando assim, porque o injusto, o desonesto, ele prospera, enquanto que aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que faz tudo, acaba não tendo as mesmas vantagens. Aí a doutrina espírita nos ensina que isso é momentâneo. O que é uma vida? Nós que já vivemos talvez milhares de reencarnações, meus irmãos, e teremos outras milhares de reencarnações até nos tornarmos espíritos perfeitos. Então a gente sabe que o que hoje determinadas pessoas estão prosperando, depois é o que nós estamos vendo por aí, pela nossa sociedade. Pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que beber, não têm onde morar. Se nós retornamos, fazemos uma regressão na memória dessas criaturas, e aí vejamos as reencarnações passadas delas, foram muitas vezes pessoas muito bem aquiladas. Tem um livro que eu acho fabuloso, da Maia Domingos Soler, em que ela situa as histórias de criaturas que desencarnaram, e ela vai questionar os seus mentores espirituais acerca do que foram essas pessoas, de como elas agiram e o que elas foram. E aí vem a história do passado dessas pessoas. A maioria daqueles miseráveis lá da cidade dela, que desencarnaram em situações periclitantes, eram criaturas que foram em encarnações passadas poderosas, muito ricas e tudo mais. Então é a nossa prova, é a nossa certeza. Ide e pregai para corporações atentas, acolherão as palavras de fraternidade, esperança e paz. Embora a gente não perceba, mas tem muita gente muito interessada, querendo aprender, querendo vivenciar novas experiências. Muitas vezes as pessoas estão mudando de religião, porque não estão encontrando as palavras adequadas, os exemplos mais adequados para a sua vivência. Então, nós podemos ter essa certeza, que a nossa pregação, ela vai encontrar pessoas que irão acolher essas palavras, esses ensinamentos. Credes, sem ver os fatos da mediunidade. Eu acho muito interessante, sabe, como eu fui dirigente de reunião mediúnica, de vez em quando eu encontrava pessoas, eu gostaria de participar da reunião mediúnica, Quando nós chegamos nessa casa, lá na metade da década de 70, nós encontramos aqui uma grande mesa, também, uma grande mesa aqui, em que os médiuns ficavam sentados, e aí os médiuns davam facilidade, e tinha assistência, tinha a plateia. Então, eu me lembro do seu José Assunção, que ele ia passando, estou aqui do lado do nosso irmão Altamir, aí se manifestava uma entidade lá. Então a casa devia cheia, porque as pessoas tinham essa preocupação de saber como é que funcionava, A Arlete deve se lembrar dessa época também, Então, as entidades se manifestavam, as pessoas davam muito valor a isso. Mas depois nós chegamos à conclusão que não era o mais correto, em que a reunião mediúnica tinha que ser privativa, ela tinha que ter uma outra observação, ela tinha que ter um pouco mais de profundidade. Então, por isso, a reunião mediúnica hoje, em praticamente todas as casas espíritas, ela é para um grupo seleto de pessoas, porque é a necessidade. Então, hoje, você tem não fazer como Tomé, Tomé teve que ver a palma da mão de Jesus e os pés para ter certeza que se tratava do mestre que havia partido. Então nós não precisamos mais disso, nós podemos crer sem ver, porque a ciência tem demonstrado tudo isso para a gente, Eu não sei se alguém tem assistido televisão, mas ultimamente tem se falado muito da questão da mediunidade, da questão, inclusive até no grupo, no grupo de WhatsApp aqui da casa, alguém postou, eu não vi ainda, mas postou uma observação que eu assisti na televisão, as pesquisas sobre a mediunidade. Hoje já tem uma comprovação de que o médium, ele tem
genes, né, propícios para a mediunidade. Não é nada novo, porque os amigos espirituais informaram que o Chico Xavier, ele estava se preparando para reencarnar, e aí a mãe dele abortou. Ele já estava com 6 meses de gestação quando a mãe abortou. Aí a explicação que os espíritos deram é o seguinte, que aquele corpo não era um corpo adequado para as tarefas que o Chico iria desenvolver na Terra. Então, nota bem, a questão genética, já naquela época, os espíritos deixavam bem claro. E aí o novo corpo que o Chico Xavier passa a desenvolver, né, e vem reencarnar nele, era um corpo adequado, quer dizer, geneticamente, fisicamente, estruturalmente, para ele poder desenvolver as tarefas. Então, quer dizer, a medicina hoje nada mais está fazendo do que comprovar o que a doutrina espírita já vem dizendo há séculos, né? Há um século e meio, né? Marchai, batalhões de incrédulos se dissiparão. A doutrina espírita, eu vejo que é a única que tem embasamento suficiente para descartar os materialistas, para mostrar para o materialista que ele está errado, que ele não pode crer daquela maneira, que ele não pode se tornar, não pode ser um materialista, não pode crer nessas questões materialistas, né? Continuando, a fé é a virtude que desloca a montanha, disse Jesus. Nenhum de nós temos dúvida disso, né? Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, saia daqui e vá para lá. Foi Jesus quem falou isso. Homens trazem nos corações grande depósito de impureza e todos os vícios que dela derivam. Está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 900, quando se fala do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então a gente observa que nós precisamos eliminar isso. E os nossos corações, meus irmãos, são cheios disso. Então, trata da missão do espírita, né? Eliminar isso, primeiro em si. E, se for possível, naquelas pessoas que fazem parte da sua convivência. Em todo o globo, tem um S a mais aí, tá? Em todo o globo, há subversões morais e filosóficas. Levai a luz divina para partir sobre os 2 mundos. Então, essa luz divina é nada mais, nada menos do que o conhecimento que a doutrina espírita tem nos apresentado. Então, esse Pentateuco, ele tem um conjunto de informações, de vivência, e faz parte desse corpo doutrinário que Kardec deixa para a gente. Então, nós estamos vivendo num mundo que a mentira, né, as chamadas fake news, elas estão imperando. E as pessoas creem mais nas bobagens, nas mentiras, do que na verdade. Então, está rodando aí uma mensagem do Chico Xavier falando acerca das previsões para esse ano e para os próximos anos. Aí descobriu-se que é da inteligência artificial. A inteligência artificial, meu irmão, nada mais é também do que uma programação do ser humano. Então, quer dizer, cada uma pessoa vai colocar de acordo com seus interesses. Então, quem quiser informações acerca da doutrina espírita, né, vá direto na fonte, vá pegar os livros espíritas, né? E a gente vai passar uma vida inteira estudando o Pentateuco e ainda vai sobrar muito assunto para as próximas encarnações. Adiante, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Eu me lembro que, quando era menino ainda, que vinha aqui nessa casa, havia um cartaz, uma cartolina, que ficava naquela parede, com essa frase de Erasto, né? Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. É uma tarefa para nós, faz parte da nossa missão como espíritas. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois,
vosso caminho e segui a verdade. E aqui, meus irmãos, o próprio Kardec, dentro dessa mensagem, ele faz um questionamento, né? Ele diz assim, no final da mensagem: se entre os chamados pelo Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Vamos repetir, para ficar bem claro? Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Será que nós somos no bom caminho? Vamos ver a resposta que Erasto deu para a gente. Reconhecê-los eles pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos. Ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degraus para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, esse é o mensagem de Erasto, que está soando no nosso ouvido desde 1863. Essa é a tarefa que nós, espíritas, precisamos levar adiante. Seguindo aqui, meus irmãos, ainda questionando, né? A gente apresenta os objetivos do Espiritismo. Para que a doutrina espírita existe e para que ela está presente no nosso dia, né? Deixa eu acomodar minha perna aqui, que ela está... A gente vai ficando velho, né? Vocês vão chegar lá. Deixa eu me apoiar aqui de uma outra maneira. O objetivo do Espiritismo: entender as leis espirituais que regem a vida. Entender as leis espirituais que regem a vida. Nenhuma outra doutrina tem essa preocupação. Nenhuma outra doutrina. A que mais se aproxima são os budistas, porque eles têm uma orientação acerca que a nossa vida física, ela depende da nossa vida espiritual. Esse é o ponto. Outro item: compreender a evolução do espírito. Nós vemos aqui duas palestras que enfocaram essa questão da evolução do espírito, né? A escala espírita, o trabalho que nós precisamos fazer para nos elevarmos. Descobrir o propósito da existência humana. Cada um de nós, meus irmãos, temos uma missão. Cada um de nós tem um trabalho a ser executado. Todos nós nascemos para cumprir uma tarefa nessa terra. E a tarefa para o bem, a tarefa do amor, a tarefa do nosso crescimento espiritual. Comunicar-se com os espíritos. Essa é uma coisa que muitas vezes eu ouço as pessoas falando: eu gostaria. Mas não se preocupe não, nós já fazemos isso diuturnamente. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos: interfere os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, nós já nos comunicamos com os espíritos a todo momento. Depois vem Kardec, na pergunta 525, reforça isso. Se os espíritos interferem nas nossas ações. E os espíritos responderam que sim, pois que vos aconselham. Então, meus irmãos, vai depender da nossa identidade com o mundo espiritual. Se nós tivermos uma sintonia com o mundo superior, nós receberemos as lições, as orientações do mundo superior. Agora, se nós baixarmos o nosso padrão vibratório, nós iremos receber que tipo de orientação?
dos nossos irmãos que muitas vezes coadulam com o nosso pensamento, que também são espíritos da terceira ordem, são espíritos imperfeitos, são espíritos que ainda precisam muito trabalhar pelo seu processo evolutivo. Essa é a tarefa. Desenvolver a caridade. E aqui nós não podemos perder de vista a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E aí a resposta, né? Benevolência para com todos. É sermos benévolos, sermos bons, tá? Mas bom de verdade, bom de coração, bom de alma, bom de espírito. Depois a indulgência, que muitas vezes eu tenho visto aí palestrante confundindo indulgência com empatia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Indulgência é muito mais profunda, indulgência da alma. A empatia muitas vezes está mais relacionada com as nossas questões físicas. Então por isso que tem determinadas pessoas que desmaiam quando vê sangue. Tem determinadas pessoas que choram ao assistir um filme. Tem determinadas pessoas que têm determinados comportamentos mais voltados para as questões do sentimento, das sensações corporais que ela tem. Agora, a indulgência não, a indulgência é da alma. É você compreender o seu próximo, porque você também pode errar como ele erra. É por isso que Jesus, no grande processo da indulgência, ele fala que temos que ter caridade. Temos que desenvolver piedade para com os criminosos. E não o que a gente tem assistido por aí. Até espíritas, né, falando que bandido bom é bandido morto. Né? São uns absurdos que a gente ouve de vez em quando. Isso dito lá fora, meus irmãos, normal, tranquilo. É da parte deles. Agora, um espírita usar uma frase dessa, e pior, escrever. Aí fica pior ainda, né? Então, desenvolver a caridade, porque somente através da caridade que nós nos tornaremos perfeitos, né? Lá na Igreja Católica, fora da igreja não há salvação. Aí a doutrina espírita apresenta, né, que fora da caridade não há salvação. Mas na realidade, o que Kardec quis dizer é que fora da caridade não atingiremos a perfeição, porque é o ponto fundamental e mais importante para nós. A seguir, sintonizar a vontade de Deus para as vidas. Esse aqui, meu irmão, eu tenho um irmão que ele é pastor. E ele fala muito que nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus. Porque se Deus é nosso Pai, nós temos que ter essa ligação profunda com Ele. Nós temos que nos unir a Ele. Então o nosso coração tem que estar ligado ao coração de Deus. Nós temos que nos aprofundar nessas questões. Então nas locuções que ele faz, nas palestras que ele faz e tal, ele enfoca muito essa questão que nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus. Intimidade que muitas vezes nós não temos com o nosso pai terreno. A grande maioria das pessoas não consegue ter essa ligação profunda com o pai terreno. Mas nós podemos ter isso com Deus. E nós precisamos desenvolver isso. Né? Então, sintonizar a vontade de Deus para a nossa vida. E qual que é a vontade de Deus? Que quer que nós nos tornemos espíritos perfeitos. Somente isso. Liberar as consciências. E aí, meus irmãos, nós temos que entender, aí nós temos que pegar os apontamentos da psicologia, da psicanálise, e mostrar para nós que nós precisamos trabalhar nossas consciências. Então, a primeira consciência que nós precisamos ter é a nossa consciência de existência. De vez em quando a gente ouve pessoas falando assim, né, que está com um problema de dificuldade de entender o que ela está fazendo aqui, o que ela faz nesse mundo. Então as pessoas muitas vezes perderam até o sentido da vida. E algumas vezes pessoas que passaram por determinados dramas terríveis, né? Como Viktor Frankl, que esteve num campo de concentração. Quando saiu do campo de concentração, ele pesava 25 quilos.
sobreviveu, desenvolveu uma ciência para ajudar todas as pessoas que passam por esses dramas. Então, passou todo o restante da vida dele trabalhando em prol de um mundo melhor. Então, nós precisamos mudar, entender o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para que nós viemos a esse mundo. Então, essa liberar as consciências, né? A nossa consciência de relação com as outras pessoas. O espírita, mais do que ninguém, ele tem que ter essa compreensão de que todos nós somos irmãos. Não importa a nossa cor, a nossa religião, a nossa convicção política. Não interessa os outros pensamentos. O importante é que nós tenhamos essa consciência de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Adiante ainda, meus irmãos, transformar e redimir. A nossa vida tem que ser uma transformação constante. Quando Lavoisier pronunciou uma frase que se tornou uma lei, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ao longo de 8 anos que eu tive fazendo visita a presídios, eu via lá que muitas pessoas falavam: esse aí não tem mais jeito, né? Esse aí não tem mais jeito. E algumas vezes, ao passar dos anos, a gente via que aquela criatura tinha uma recuperação, teve uma recuperação. Alguns deles saíram com outra convicção do presídio, depois de terem passado todos aqueles dramas, todas aquelas situações. Então, essa transformação nós precisamos desenvolver, porque todos nós temos algo a ser transformado dentro de nós. Nenhum de nós aqui está isento disso. E a outra coisa é a nossa redenção. Redimir significa o auto-perdão, significa o trabalho que nós temos que fazer para nos elevarmos. Então, é um trabalho que nós precisamos desenvolver constantemente. Ainda, só reforçando, né? Que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, religiosa e científica. Quando a gente estuda os 5 livros, a gente vai ver que o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, é um livro profundamente filosófico. Porque a gente tem perguntas e respostas que vai de acordo com os nossos interesses mais profundos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que corresponde ao Livro dos Médiuns, ele também é um livro altamente filosófico, porque é a nossa relação com o mundo espiritual. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que está relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro e é uma parte que fala mais das questões morais e que nós entendemos como processo religioso. Então, a parte religiosa da doutrina espírita está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a nossa relação com Deus. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, meus irmãos, ela está intimamente relacionada também com a nossa vida futura. E como é a nossa vida futura? É um assunto filosófico, de cunho, de interesse e de particularidade de cada um de nós. Eu até aconselho as pessoas: leia o livro Céu e Inferno, porque vai te dar condições de você entender o que te espera no outro lado. O que nos espera do outro lado? Está lá no livro Céu e Inferno. Então está lá a história do suicida, está lá a história dos assassinos, está lá a história daqueles traidores, está lá a história daquelas pessoas que foram executadas, está lá a história daquelas pessoas que foram boas, daquelas pessoas que trabalharam, está lá. É só pegar o livro Céu e Inferno. Eu costumo falar, né, que é o livro menos lido. Para mim também é o livro que eu menos li. Eu acredito que eu devo ter lido o Céu e Inferno mais ou menos umas 15 vezes. Ainda preciso ler muito mais, porque tem muito conhecimento, muita coisa maravilhosa ali. A gente precisa trabalhar isso. E a primeira parte, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos, ela tem bastante ciência. A ciência que Kardec encontrou na sua época. E essa ciência mostrando mais a questão da filosofia da ciência que Kardec nos apresenta. Porque a ciência espírita,
ela difere muito da ciência usual e comum que nós conhecemos. Alguém tem dúvida que nós somos espíritos imortais? Nós tivemos um começo, mas não teremos fim. Então, nós só temos uma vida, né? Nós só temos uma vida. Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. A questão que todos nós temos habilidades para mediunidade, nós já respondemos com duas perguntas, né? 459 e a 525. A reencarnação é uma realidade. A ciência tem mostrado para nós que a reencarnação é um fato, né? Não é uma história, não é um conto. Somente o mundo ocidental, digo aqui o mundo europeu, né, principalmente, e o das Américas, que veio a sua cultura prática, veio de lá, é que entende que não há reencarnação, porque em 533, o imperador Constantino, atendendo aos interesses da sua amada esposa, mandou retirar dos textos sagrados tudo que serviria à reencarnação. Lamentavelmente, isso aconteceu, mas felizmente nem tudo foi apagado, né? Nem tudo foi apagado. Então, ainda ficou muita coisa interessante. E a doutrina espírita tem essa vantagem de mostrar. Então, 1/3 da humanidade não acredita na reencarnação, mas todos os povos asiáticos, né? Todos eles aceitam com tranquilidade a reencarnação. Embora tenha umas confusões, por exemplo, o povo da Índia acredita na metempsicose, ou seja, que nós, se fizer muito mal, nós podemos voltar numa encarnação futura na condição de animal. A doutrina espírita diz que não tem mais. A partir do momento que acontece aquilo que está lá na pergunta 132, né? Acerca da encarnação, é quando o espírito toma corpo no ser humano. A partir daí, ele nunca mais volta para a condição animal, né? Mesmo porque, meus irmãos, nós já passamos aí milhões de anos na condição de mineral, depois na condição de vegetal, na condição animal. É claro que não temos mais como regredir, né? O Espiritismo é uma chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Essa é uma realidade, né? É uma realidade. Faz com que a gente tenha uma compreensão muito mais profunda. A doutrina espírita nos garante essa facilidade de entendimento de tudo que é do Cristo. É assim que nós precisamos trabalhar mais. Nos nossos dias, meus irmãos, a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, né, que o Espiritismo é a religião do futuro. Outras pessoas falam que o Espiritismo é o futuro das religiões. Ou seja, que um dia todas as outras religiões terão um campo filosófico e doutrinário e prático, como a doutrina espírita tem. Nós não temos essa preocupação. Vamos continuar vivenciando o que Kardec deixou para a gente, aprender o máximo possível, praticar o máximo possível. Isso é fundamental. As outras pessoas que estão em outras religiões, cada uma delas vai chegar ao seu tempo, cada uma delas vai chegar à sua oportunidade. Mesmo porque, meus irmãos, eu conheço inúmeras pessoas que praticaram, vivenciaram o espiritismo, alguns deles foram até palestrantes espíritas e hoje estão em outras religiões, fazem parte de outros grupos religiosos, né? E tem até alguns que pararam tudo, desistiram, né? Eu tenho um amigo que ele fala que ele hoje é agnóstico, mas ele foi um palestrante espírita, um bom palestrante espírita, um profundo conhecedor, mas hoje ele se apresenta como agnóstico, ou seja, que não quer saber de nenhum tipo de religião. É preciso reagir e formar um grande movimento contra essa podridão moral que se apossou do já quebrado movimento espírita. Essa mensagem eu recebi há alguns anos atrás e baseado nela nós fizemos até um artigo, lembrando, meus irmãos, que nós estamos vivenciando hoje um momento complicado. Numa pesquisa que eu fiz,
de 2012 até 2021, 12.592 instituições espíritas fecharam suas portas no Brasil. 12.592 instituições espíritas fecharam suas portas. Por quê? Muitas delas eram lar de idosos, eram orfanatos, eram creches e tal. E como houve uma mudança das leis brasileiras, que coloca uma série de exigências, né? Hoje tem que ter assistente social, tem que ter médico, tem que ter... O movimento espírita não tem como bancar isso. Então, muitas das entidades fecharam as portas ou então passaram para o poder público. Quem conhece o Hospital da Mãe Pobre em Barra do Piraí é um exemplo, né? É um exemplo, é um hospital maravilhoso, espírita, né? Dirigido por espíritas, né? E que tinha muitos médicos lá que eram voluntários. Hoje não pode mais, o médico não pode ser mais voluntário, o médico tem que ter a sua carteira assinada, tem que estar trabalhando lá e tudo mais. Então, essa é a dificuldade. Agora, muitos centros espíritas, então, inclusive o nosso querido Manuel, está querendo ressuscitar um centro espírita aqui em Rio Preto. Um centro espírita que foi envelhecendo, as pessoas lá, as pessoas foram morrendo, não houve renovação. O último que morreu, acho que deve ter levado a chave, porque o centro está fechado, né? Lamentavelmente. Então, tem muitas casas espíritas assim. Eu conheço, no Rio de Janeiro, alguns centros espíritas que foram pujantes, sabe? Foram lotados e que hoje estão fechados. Por quê? Falta espírita para dar continuidade ao trabalho. Então, precisamos trabalhar muito nisso aí. Espiritismo é a moda da casa, né? Tem casa espírita que quer fazer o espiritismo do seu jeito, não seguindo o que Kardec fala. Então, mas Jesus previu isso, né? Nos seus ensinos ele dizia que os seus ensinamentos seriam desvirtuados e esquecidos. É o que nós estamos vendo. Tem lugar aí que trata de todos os assuntos. Por exemplo, eu fui convidado para fazer uma palestra no centro. Aí, quando eu cheguei lá, estava vendo, né? Estava vendo lá a escala. Aí estava lá, a ufologia dos nossos dias. Espiritismo e ufologia. Espiritismo e seres extraterrestres. Eu pergunto para vocês, dá tempo da gente pesquisar tudo isso? Da gente trabalhar tudo isso? Em que sentido isso aí pode fazer com que nós possamos crescer espiritualmente? É uma pergunta que eu faço para as pessoas, que eu fiz lá na tribuna. O meu assunto era sobre Cristo. Só que eles queriam que eu falasse sobre o Cristo extraterrestre. Cristo extraterrestre, meu Deus do céu. E aí eu fiz a minha modificação, fiz a minha explanação, sabe? Eu tenho certeza que não ficaram satisfeitos, porque não me convidaram mais. E provavelmente nem vão me convidar mais. Mas eu também não faço nenhuma questão. A gente tem que trabalhar assuntos que sejam de interesse para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. Leon Denis, ele diz o seguinte, né? O Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Está lá no livro No Invisível, né? E aí nós trouxemos uma explicação. Porque, na realidade, Leon Denis estava se referindo ao movimento espírita e não à doutrina. Então, a doutrina, ela não tem como você fugir, a não ser que você, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Você esqueça o Pentateuco, pelo menos isso. Você esqueça o Pentateuco, esqueça a revista espírita, esqueça o trabalho de Kardec. Mas o movimento espírita, esse sim está sofrendo transformações, está sofrendo mudanças, porque cada uma pessoa quer colocar o espiritismo da sua maneira, né? Isso é errado. O espiritismo é uma doutrina que se baseia em ciência, filosofia e religião, nós já vimos lá atrás, né? Só reforçando. E para os espíritas, o homem é um espírito e a sua origem está na humanização do princípio inteligente. Está lá no livro dos Espíritos, na escala da evolução. No início nós somos princípio inteligente. Por isso passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal, até chegar nessa nossa condição de
encarnar e depois reencarnar. E a reencarnação, meus irmãos, ela não tem limite. Está lá na pergunta 169 do Livro dos Espíritos, né? Que o processo reencarnatório, ele é constante, por isso nós estamos sempre reencarnando, ele não tem limite. Por isso que os Espíritos falam, né, que o progresso é quase infinito, e o progresso infinito cabe a Deus. Então o nosso progresso é quase infinito, por isso nós precisamos reencarnar. Aí tem gente que fala assim, mas eu não posso desenvolver, não posso me aprimorar no mundo espiritual? Sim, podemos, e nós fazemos isso. Só que tem determinadas aplicações da vida prática que só quando nós somos encarnados. Para a gente sentir dor, para a gente sentir sede, fome, né? Para a gente sentir as condições. Isso aí nós temos que estar encarnados. Aqui ou em outro lugar. Mas precisamos estar vivenciando uma reencarnação. Ainda no Leon Denis, né? O Espiritismo só reconhece como adeptos aqueles que praticam os seus ensinamentos, ou seja, que trabalham a sua própria melhora moral. Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que escolher, nós temos que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que se tornam associadas, né? Eu estava até contando ontem para o nosso companheiro, para o Alberto, né? Que nós viajamos juntos. Deu uma casa espírita na nossa região que quase caiu nas mãos de uma garotada. Porque um grupo, eram 14 ou 15, foram lá, se associaram, começaram a frequentar o centro, ficou todo mundo empolgado, aqueles jovens, aqueles trabalhadores novos, não sei mais o que e tal. Aí veio a eleição. E eles queriam já formaram já uma chapa para pegar a direção. E aí alguém, né, provavelmente incluído aí pelos mentores espirituais, foi dizer, olha, esse grupinho aí, eles querem assumir a direção do centro, fechar o centro e transformar o centro num clube. Porque no lugar não havia nenhum clube na época. Então eles queriam usar o salão do centro para fazer o seu clubinho. Então eles têm que tomar muito cuidado com as pessoas que se tornam filiadas ao centro, as pessoas que estão participando. E só aquelas pessoas que têm, como Leon Denis fala, né? Só reconhece como adepto aqueles que praticam seus ensinamentos e que trabalham para a sua própria reforma moral. Esses sim são os espíritas, né? O espiritismo não é responsável pelos atos daqueles que se intitulam espíritas. É por isso que nós não temos nada a ver com aquelas outras situações aí que nós vimos aí, de criaturas que apareceram na televisão, fazendo uma série de situações gravíssimas, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista social, e que até deu questão de polícia, né? De justiça, e essas pessoas foram condenadas. Para o Espiritismo, Jesus é um modelo, está lá na pergunta 625, né? Jesus é um modelo que Deus deu para o homem. Como é que nós podemos fazer para reconhecer o verdadeiro Espírito, né? Então aí a velha frase, né? Reconhecido pelo esforço que faz para transformar-se moralmente e domar suas más inclinações. É aqui, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Para isso, o esforço para se libertar das paixões ruins, como ciúme. Aqui ninguém tem ciúme, aqui ninguém tem inveja, aqui ninguém tem mágoa, aqui ninguém tem raiva, aqui ninguém tem ódio, né? Aqui ninguém é triste, aqui ninguém se queixa, aqui ninguém reclama desnecessariamente e ninguém está indignado com nada. Né? Difícil, né? Né, Arlete? Complicado. Quantos desses itens nós carregamos? E a gente precisa se libertar disso, né? A gente precisa abandonar isso aí para o nosso crescimento, nosso próprio crescimento espiritual. Ele percebe que precisa substituir as emoções ruins pelos sentimentos e paixões boas. Então nós precisamos trabalhar isso, né? Eliminar esses sentimentos. Outro dia, um companheiro espírita virou para mim e falou assim: rapaz, ainda bem que eu me encontrei com você. Eu falei: por quê? Porque eu estava decidido a acabar com a vida de um fulano.
Falei, mas que isso, rapaz? Isso é grave. Pois é, eu não sei como é que eu ia fazer, mas quando eu saí de casa para matar fulano e tal, saí. Né? E aí, de repente, eu acabo me encontrando com você, os pensamentos começaram a mudar e tal, e aí nós conversamos durante 2 horas acerca dessa problemática. A pergunta é, vale a pena você perder a sua, como nossos irmãos evangélicos falam, vale a pena perder a sua salvação por um probleminha, por uma questão, por um problema, e o caso dele é um problema financeiro? Será que vale? Não, claro que não. Ele provavelmente, eu falei para ele, provavelmente, meu irmão, você é um devedor dele. Porque senão Deus não teria colocado ele no seu caminho e tê-lo feito fazer o que ele fez. Então agora, vamos lá, vamos em frente, vamos tocar, né, tal. E acabamos conversando bastante e tal, e ele, pelo menos aparentemente, desistiu do propósito que ele tinha, né, de saiu de casa para matar alguém. É triste, meu irmão, é triste, né? O verdadeiro espírita se esforça para quebrar a estrutura interna que estava condicionada a essas paixões ruins. O mal, quando ele entranha, gente, ele embaça tudo. Está lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, acerca dos processos obsessivos. Os nossos irmãos inferiores, o que eles fazem? Eles envolvem a gente de tal maneira e fazem o indivíduo só ver para aquele prisma, para aquele lado que ele quer, fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida das situações, da problemática toda. E é lamentável, porque isso vai fazer com que o indivíduo só sofra, só vai sofrer mais. Então a gente precisa praticar mais a oração, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Olha bem que Jesus, ele fala, vigiai primeiro. Porque tem muita gente que fala assim, orai e vigiai. Não, é vigiai e orai, porque ninguém consegue fazer uma oração se não estiver vigilante. Se você não tiver afastado todos os seus pensamentos, toda a sua negatividade, qualquer coisa. Por isso que Jesus fala, né? Se vai fazer uma oferenda no altar, né? Deixa aos pés do altar, vá bater com o seu irmão, né? Peça-lhe perdão, faz as pazes com ele, depois volta e apresente a sua oferenda no altar. É isso que nós precisamos fazer todos os dias, todos os momentos. Não há ninguém. Tem gente que fala assim, eu não tenho inimigo. Talvez você pensa que não tem. A grande maioria de nós pensamos, né, que não temos, mas nós temos. Alguns deles não estão assim visíveis, mas estão do outro lado, só aguardando uma chance para dar uma arrepiada na nossa moleira, como dizia a minha avó. Né? Aqui caminhando para o encerramento, ainda no segundo Leon Denis, né, ele percebe que cada uma dessas paixões ruins precisa ser domada. Está lá no livro dos Espíritos, né? Orgulho e egoísmo são as duas paixões, são as duas questões mais graves. E aí os Espíritos falam, se nós fizermos uma análise, fizermos uma pesquisa, todas as nossas paixões ruins, todos os nossos pensamentos ruins derivam da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Então a gente precisa trabalhar muito isso aí, conhecer, né? Reconhecer. Aconselho, pergunta 919 do livro dos Espíritos. Se desde essa vida, como é que nós podemos fazer para a gente melhorar, né? Aí um sábio da nossa antiguidade nos disse, conheça-te a ti mesmo. E aí vem Santo Agostinho com uma página maravilhosa que a gente precisa interpretar, estudar, ler, né? Se aprofundar nela. O verdadeiro espírito se esforça para a transformação moral seja permanente e regular. Esse é um ponto, meu irmão. A gente não pode só pensar que hoje nós evoluímos, não. Nós temos que fazer isso constantemente, todos os atos, né? Pensar mais na nossa vida e fazer isso uma modificação constante. Escolher um defeito que a gente tem e começar a trabalhar em cima dele. Ele se esforça para que a transformação moral seja feita com vontade e esforço diário e constante.
Eu estou me apegando nessas observações de Leon Denis, porque são livros, é um autor que poucos espíritas estudam. E Leon Denis, meu irmão, é um espírito tão elevado que ele tinha a missão de substituir Kardec, se Kardec falhasse. Olha bem a importância de Leon Denis. Leon Denis é o mais novo. Ele veio depois. Se Kardec falhasse, ele assumiria a codificação da doutrina espírita. Certo? Então, daí a importância desse espírito maravilhoso. A transformação moral é um processo longo, mas que pode ser alcançado com esforço diário e constante. Nenhum de nós aqui vai querer, se nessa final dessa encarnação aqui, a gente já saia transformado. Não, se não conseguirmos eliminar um ou outro defeito, já estaremos alcançado bastante. E aqui, meus irmãos, para a gente terminar, né? A casa espírita do futuro que precisamos. Nós precisamos reconfigurar o que é uma casa espírita. E aqui, a casa espírita precisa de trabalhadores conscientes das responsabilidades, dedicados, esforçados e perseverantes. Somos assim? Estamos trabalhando nessa parte? Né? Uma escola de reeducação do corpo e do espírito, dos sentimentos e dos desejos. Eliminar aquilo que faz mal para nós, seja na alimentação, seja nas nossas atitudes e tal. Uma farmácia energética, né? Aqui nós temos água purificada, nós temos o passo, nós temos radiações, nós temos vibrações, nós temos os livros lá atrás, para colocar o nome dos enfermos, o nome dos desencarnados, o nosso nome, né? De vez em quando a gente precisa colocar o nosso nome também. A gente estava brincando agora há pouco, né, da lista de presença. Assinem, é importante. É por ali, muitas vezes, que os nossos benfeitores espirituais que virão depois, que não estão nos assistindo agora, que não estão vendo quem é que está aqui presente, é baseado nessa lista de presença que eles vão, muitas vezes, distribuir as nossas bênçãos. E como nós colocamos um pouco da nossa energia ali, na caneta, no papel, a nossa energia está impregnada. E essa energia faz contato com os nossos mentores espirituais. Isso a gente precisa estudar, a gente precisa compreender esse mecanismo, né? Querem um detalhe? Pegue lá um livro chamado Mecanismos da Mediunidade. Tá? Olha bem, mecanismos. Muita gente fala mecanismo, né? É mecanismos da mediunidade. Só pegar esse livro, vocês vão ver o quanto é importante quando a gente toca, quando a gente fala, quando a gente sente. No caso, deixar um livro, deixar a nossa assinatura ali no livro, certo? E quando vocês não puderem vir, peça alguém, ó, ore lá por mim, né? Aí tem até uma brincadeira que a gente faz, né, dos 6 horas, né? Não, centro, 6 horas lá por mim, né? 6 horas, né? Um pronto-socorro para o usuário e seus acompanhantes. É um pronto-socorro. Não é só quando a gente está bom que a gente tem que ver o centro, não. Principalmente quando nós estivermos bem. Certo? E nós temos acompanhantes, meus irmãos. Paulo diz, uma multidão de espíritos nos acompanha. Nós nunca estamos sozinhos. E um ambulatório para tratamento metódico e periódico. Aqui o centro espírita é isso. Então, cada vez que a gente vem aqui, a gente toma passe. Muitas vezes, só pelo simples fato de entrar aqui, nós já estamos sendo energizados. Algumas vezes, a gente está aqui na frente, fazendo a palestra, algumas vezes a gente está fazendo o trabalho aqui, e a gente vê a movimentação dos mentores espirituais, dos médicos espirituais, dos enfermeiros, dos padrinheiros, tá? Que estão aqui, atuando, trabalhando em nosso benefício. Um hospital para os casos mais graves. André Luiz nos fala isso, né? Que muitas vezes o indivíduo sai, mas fica resquícios, e que muitas vezes os trabalhadores que vêm depois têm que fazer limpeza das paredes, porque ficam os miasmas das nossas emanações fluídicas. Olha só que interessante isso. É uma universidade para pesquisas, estudos, aprofundamentos e uma escola de aplicação. Escola de aplicação.
aprendeu, pratica. Aprendeu mediunidade, pratica mediunidade, aprendeu a caridade, vai aplicar passo, vai ajudar em alguma coisa, vai socorrer um enfermo, vai socorrer uma pessoa que necessita. Eu gostaria de poder falar mais para vocês. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça, nos ampare e nos dê tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Muita paz, um excelente domingo. Desculpe ter passado aí 10 minutinhos, mas acho que deve ter valido a pena. Fica com Deus. Agradecendo o Carlão pelo estudo da manhã de hoje. Lembrando a vocês que lá no quadro de avisos nosso está a programação desse mês de abril. Quarta-feira que vem, Rogério vai nos falar sobre Chico Xavier, vida e obra, uma homenagem, ao nascimento dele no mês de abril. E os próximos 2 domingos, por favor, guardem isso, não haverá palestra aqui na EDAC. Por quê? Domingo que vem começa a Semana Espírita de Volta Redonda. Aliás, começa até no sábado, lá no Geufa, com a abertura do Alexandre Pereira, do Rio de Janeiro, ele é do SESC. Nos próximos 2 domingos, nós vamos estar fechados, porque nós vamos todos colaborar com a Semana Espírita. Domingo que vem, então, vai ser na Associação Espírita da Verdade, na 207. Memorário nosso aqui, 9 horas da manhã, com a Ana Rosa Airão, do Rio de Janeiro. A programação está ali no quadro, ok? No outro domingo, encerrando a Semana Espírita de Volta Redonda, vai ser lá no André Luiz, lá no São Luís. Então, André Luiz, lá no Siderópolis, com o Álvaro Crispino, do Rio de Janeiro, ok? Então, guardem bem os próximos 2 domingos. Não haverá palestra aqui, que nós estaremos participando da Semana Espírita. Nas quartas-feiras, normalmente, ok? E na outra quarta-feira, quando termina a Semana Espírita, no dia 9 de abril, aliás, ainda dentro da Semana Espírita, nós temos a palestra do Felipe. Então, só os 2 domingos que a gente não terá palestra aqui na EDAC, ok? Os próximos 2 domingos, para que a gente participe lá. E no sábado, que antecede o encerramento da Semana Espírita, no dia 12 de abril, às 15h30, vai ter um encontro com jovens espíritas, jovens de 12, 14 até 100 anos, né? Lá no Estudante da Verdade, às 15h30, vai estar ela, ok? Às 15h30, lá no Estudante da Verdade, no sábado, outro sábado que vem. Então não esqueça, os próximos 2 domingos, está ali no quadro, nós estaremos participando da 60ª Semana Espírita de Volta Redonda. Felipe ainda vai botar uma aviso ali fora, mas está já no site da EDAC a programação, e também no site da EDAC já está, depois de uma luta que vocês não têm noção, eu e a Angélica tivemos que ir 4 vezes no Banco do Brasil para transferir a nossa conta do Itaú para lá, né? Não foi fácil, mas nós conseguimos. Também está no site da EDAC. Já temos uma conta nova no Banco do Brasil, agência, tudo direitinho, quem quiser transferir dinheiro, e Pix. A EDAC agora já aceita Pix, tá? Que é o CNPJ da EDAC. Está lá no site da EDAC direitinho. Então, quem quiser pagar as coisas, mensalidade, tudo, vai poder fazer agora através do Pix. Tá? Me enviando, obviamente, para que a Angélica saiba quem pagou e o que. Né? Imprimindo um comprovante, mandando coloca lá no site, ou manda para ela ou para mim. Lá tem os nossos telefones, é só abrir lá contatos da EDAC, ok? Então, depois de longo tenebroso inverno, nós conseguimos resolver essa questão. Porque no Itaú não nos permitiam ter Pix, não nos permitiam uma série de coisas do CPJ e conta poupança, era uma dificuldade. Mas, finalmente, depois de quase 2 meses, nós conseguimos fechar. Ok? Então, depois dos passes, aquele cafezinho tradicional lá fora, chazinho de Tio Miguel, tá? Aquele encontro fraterno. Alguma coisa, Martinho? A programação está lá também no nosso quadro, e todas as atividades aqui da casa. Então, vamos encerrar essa segunda parte, agradecendo a Deus as oportunidades de estarmos aqui. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe-nos a todos, salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí no Facebook. E fica o aviso para aqueles que não estão aqui, aqueles que conhecem, puderem compartilhar de que domingo que vem, ou nós estaremos na Semana Espírita.
E assim, encerrando essa primeira parte, agradecidos a Deus, ao Carlão, pelo estudo da manhã de hoje, queremos fazê-lo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Quando declaramos encerrada a primeira parte, que estiver necessidade, passe agora no salão, os passistas em condição se dirigem à sala. Eu estou lembrando aqui, não sei se Marta ou Felipe, a gente imprimir, né, nos papelzinhos pequenininhos a conta, o Pix, para a gente deixar as pessoas pegarem, quem não tem acesso aí ao site da EDAC, né? Aí pode levar para casa o papelzinho, ok? Com a conta, com o número do Pix. Muita paz a todos e, como diz Carlão, um bom domingo para todos nós. Tanta luz.